seja muito bem-vindo para mais um vídeo. E hoje, conforme falado na semana passada, nós vamos falar sobre o livro No Armário do Vaticano, Poder, Hipocrisia e Homossexualidade, do autor Frédéric Martel. Eu recomendo que, se você não assistiu o vídeo da semana passada, você assista lá primeiro, depois você volte aqui, porque naquele vídeo eu explico o porquê eu estou trazendo esse livro para o canal, falo sobre o autor e falo como essa obra-prima foi escrita. E, digo mais, leitura obrigatória se você é católico e se você não é também. Pelo seguinte, se você é católico, por motivos óbvios. Se você não é, a Igreja Católica é quem possui o maior número de fiéis aqui no Brasil. São 135 milhões. Então, é humanamente impossível você estar blindado sobre as influências que essa religião tem. Bom, vamos lá. Eu quero começar dizendo o seguinte: a religião católica, ela é a religião que mais prega a verdade. Eles têm discursos sobre a verdade, mas é a religião mais mentirosa que nós temos. E isso não facilmente seria uma fala minha, mas nesse caso não é. Tá? Socialmente, a gente consegue justificar o porquê que 80% do Vaticano é gay. Pelo seguinte, vamos pegar lá em 1930, 1950, que essas datas, porque as pessoas que ingressaram na Igreja Católica nessas datas hoje ocupam cargos mais elevados no Vaticano. Então, assim, se em 2019, praticamente 2020, ainda é tão difícil a gente falar sobre a homossexualidade, a homoafetividade, naquela época era praticamente impossível. Então os jovens italianos, quando eles se descobriam gays ou desconfiavam que tinham uma certa tendência, eles ingressavam no sacerdócio. Apesar dos discursos extremamente homofóbicos, a Igreja Católica acolhe muito bem os homossexuais, os gays, por uma questão simples. E até hierarquicamente é mais fácil você conseguir alguma coisa do que se você for heterossexual. Na verdade, a heterossexualidade é banida do catolicismo. Então, você ser gay, você pode fazer o que você quiser, desde que você tenha um discurso extremamente homofóbico. Agora, se você aparecer com uma namorada ou com uma mulher dentro do Vaticano, você é automaticamente expulso de lá. Então, essa seleção natural existente faz com que esses bispos, padres, prelados, eles tenham uma vida dupla. Durante o dia, eles seguem esses papéis, só que à noite eles são frequentemente vistos lá no Vaticano em boates e bares predominantemente gays. E esses jovens, eles colaboram com as entrevistas de Frédéric, né, com essa pesquisa que ele está fazendo, essa investigação, e eles dão os depoimentos. Então eles falam como o Vaticano, né, essas pessoas ligadas ao Vaticano, eles abordam esses jovens, né, para terem as relações sexuais, e inclusive quanto é pago por esses serviços. Não existe um preço tabelado, porém começa com 70 euros, mais o quarto. Agora, se esses prelados eles querem serem atendidos dentro do Vaticano, este valor sobe para 200 euros. Veja bem, sem contar que eles pagam viagens, né, para esses rapazes, e existem também os acompanhantes de luxo. Esses, eles ganham por noite 2.000 euros. Da onde vem esse dinheiro? Quem é que paga essa conta? Não basta você ser gay e viver uma vida dupla e socialmente ter discurso extremamente homofóbico. Você ainda tem que não pagar a sua rede de prazer. É o Vaticano que paga essa conta. São os fiéis que pagam essa conta.
Sem contar que esses prelados ainda dão em cima dos padres mais jovens e principalmente dos guardas suíços. E esses também dão entrevista para Frederic Martel. Quanto mais homofóbico o discurso, mais gay essa pessoa é. Então vamos avançar ainda mais aqui. Eu até me ajeitei aqui porque agora nós vamos falar sobre um papa com um discurso extremamente homofóbico. E quanto mais homofóbico o discurso, mais gay a pessoa é, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre João Paulo II, o queridinho, o Papa tão bonzinho, né? É um amor de pessoa. Bom, vamos lá. João Paulo II tem 2 braços direitos, 2 protegidos por ele, 2 amigos pessoais. Um deles é Maciel e o outro é Afonso Lopes Trujillo. Bom, Maciel, ele foi protegido durante o papado de João Paulo II. Ele tinha um discurso extremamente humilde, porém, ele possui apartamento blindado, carros esportivos com preços proibitivos, documentos falsos, faz viagens luxuosíssimas e possui 2 mulheres. Com elas, ele teve 6 filhos. 2 desses filhos já o denunciaram por violência sexual. Ao mesmo tempo que João Paulo II protege Maciel, que todo o seu círculo em volta está flertando, assediando os guardas suíços, né, e vivem na luxúria, o Papa ele vem com discursos extremamente homofóbicos, uma batalha realmente contra os homossexuais. Nós tivemos que esperar a morte de João Paulo II para então o próximo Papa, Bento XVI, recém-eleito, ele começar a reabrir as investigações contra Maciel. E aí ele liberta o voto de silêncio dos legionários e chegamos aos seguintes números. Maciel agrediu sexualmente dezenas de crianças e inúmeros seminaristas. Hoje são mais de 200 vítimas reconhecidas. Esse é um braço direito de João Paulo II. Vamos ao segundo. Afonso Lopes Trujillo, ele é presidente do Conselho Pontifício para a Família e o homem de confiança de João Paulo II na América Latina. Trujillo, ele nasceu na Colômbia em 1935. E aí vamos fazer o seguinte, em 1980, a Medellín, ela se torna a capital mundial do narcotráfico, muito dele comandado por Pablo Escobar. André, você já está viajando, o que tem Pablo Escobar a ver com Trujillo, que é o queridinho protegido de João Paulo II? Tudo a ver. Trujillo, ele é financiado pelo narcotráfico e muito possivelmente financiado pelo próprio Pablo Escobar, que era um católico praticante. Assim como João Paulo II, Trujillo tinha um discurso extremamente homofóbico. Só que a sua homossexualidade, ela não era tão discreta assim, né? Sabe-se que ele tinha um apartamento secreto, onde ele se encontrava com jovens pertencentes à igreja ou esses garotos, esses acompanhantes, onde ele mantinha as relações sexuais dele, ele satisfazia os seus desejos. Esses acompanhantes eram pagos, nem sempre com valores justos, e além disso, eles eram submetidos a agressões físicas por Trujillo, porque ele tinha as questões em relação à sua sexualidade e ele não aceitava, então ele mantinha relações com esses rapazes, pagava por eles e depois espancava.
quando Trujillo morre, e dizem que ele morreu devido a diabetes, o seu corpo é enterrado em Roma. Ele não pode ser levado para a Colômbia, porque ele é tão querido no país que ele não podia voltar nem depois de morto. Então essas ossadas, na verdade, elas só são levadas de novo de volta para a Colômbia quando o Papa Francisco assume 10 anos depois do seu falecimento, e mesmo assim ele está num local extremamente protegido, com grades mesmo, com medo do vandalismo, com medo de agressões até contra as ossadas, diante de tudo que Trujillo fez com o apoio de João Paulo II. Só que é o seguinte, neste mesmo papado, né, em que os discursos eram extremamente homofóbicos, e eles também usavam um discurso contra o uso dos preservativos. A proporção de doentes dentro do Vaticano, dentro da hierarquia católica, com AIDS é absurda. E isso é detectado pelas certidões de óbito dos padres católicos, e também muito relatado por esses acompanhantes do sexo, que eles falam que os padres eles são muito imprudentes sexualmente. Bom, então João Paulo II ele foi papa entre 1978 e 2005. A AIDS apareceu em 1981, início do seu pontificado, ou seja, levando em consideração que este era um papa que levantava a bandeira contra os preservativos, eu coloco na conta do Papa João Paulo II a responsabilidade dos anos subsequentes por 35 milhões de mortos. No mundo, 37 milhões de pessoas vivem ainda hoje com o HIV. O preservativo que o Vaticano de João Paulo II repudiou energicamente continua sendo o meio mais eficaz de lutar contra esta epidemia. Quando eu falei no vídeo anterior sobre fé raciocinada, é sobre isso que eu estou falando também. Gente, pelo amor de Deus, sabe? E assim, e as pessoas que tiveram, por que a Igreja Católica está em colapso? Começou com João Paulo II. Por quê? Porque as pessoas que tinham uma fé raciocinada, os estudiosos, as pessoas que realmente se interessavam, que não iam que nem a boiada que abre a porteira, que não sabe nem para onde está indo, mas simplesmente está indo, os que não são assim, eles simplesmente se afastaram, porque eles estavam vendo que a coisa estava errada. Mas a maioria anda que nem boiada, o que ele sabe, aquela coisa assim, viu, você não precisa entender do que eu estou falando, só me segue, é mais ou menos isso. Então, é o que aconteceu. Coloco sim na conta de João Paulo II. E tem outras coisas para pôr na conta dele também que eu não vou trazer aqui, mas que quem lê o livro vai entender do que eu estou falando. Bom, morre João Paulo II. Entra Bento XVI. A coisa melhora? Não. Outro com discurso extremamente homofóbico, consequentemente gay. Então tá. Bento XVI tem um braço direito, chamado Cardeal Bertone. Esse cardeal também tem, assim como o Papa João Paulo II e Bento XVI, um discurso extremamente homofóbico. Porém, essa homofobia dele não o impede de comprar a maior sauna gay da Itália, na época com o preço de 20 milhões de euros. 20 milhões de euros por uma sauna gay. Ok. Outro caso que desenrolou também sobre Bento XVI e Bertone, que foi revelado com o Papa Francisco, foram as festas que ocorriam dentro do Vaticano. Verdadeiras orgias banhadas a muito sexo,
e drogas. Não sei se tinha rock and roll, mas muitas drogas e muito sexo dentro do Vaticano. 20 milhões de euros. Aí eu pergunto, quantas famílias seriam alimentadas com esse dinheiro? Quantas casas populares são construídas? Já parou para pensar nisso? Não, né? Então para pensar agora. O Vaticano explicou que a demissão Bento XVI foi por motivos de doença. O que sabemos que não é verdade. Na verdade, Bento XVI jogou a toalha. E muito desse jogar a toalha, né, é devido à homossexualidade. Entra Papa Francisco. Não é segredo para ninguém que o Vaticano tem um certo problema com o Papa, né? Assim, o Vaticano, assim, as pessoas que estão ali, os bispos, padres, cardeais e seja lá mais quem for, os prelados todos. Por quê? Porque o Papa Francisco, ele já sabia que ele estava entrando no covil de lobos, ou de lobas, cheio de purpurinas. Mas, tanto que os discursos dele logo no início já demonstravam que alguma coisa estava errada, né, dentro do Vaticano. E ele chega para pôr ordem no barraco. Só que a igreja está em colapso. Isso também não é segredo para ninguém. Então, por onde começar? Então, o que acontece e o porquê que essas pessoas, né, de cargos mais altos do Vaticano não gostam do Papa Francisco? Pelo seguinte, eu imagino essa cena. Querido, vem cá. Aí chama um deles lá, senta aqui do lado do tio. Deixa eu explicar. Olha só, até agora você teve uma vida de príncipezinho acima do bem e do mal. Só que agora a coisa vai mudar. Eu quero que você pegue as suas roupinhas com essa sua sacolinha assim e você vai lá para a sua pastoral e você vai ajudar os pobres. É isso que o Papa Francisco está fazendo. E é isso que eles não querem, entendeu? Porque aquela vida de luxo, dos apartamentos que pareciam palácios, acabou. Tá acabando. O fato dele ser gay ou não ser, tanto faz, isso não importa. O que importa é que o Papa Francisco está acabando com essa hipocrisia dentro do Vaticano. E é por isso que não estão gostando dele. Está incomodando. Esses homofóbicos, esses que estão contra o Papa, esses que têm esses discursos, eles são pessoas extremamente importantes e influentes dentro do Vaticano. Então vai ser uma batalha sem trégua do Papa Francisco. Então, assim, se tiver que fazer oração por alguém no Vaticano, que seja pelo Papa Francisco. Não existe nenhum problema em ser gay. Você pode ser gay e realmente ser um líder religioso numa proporção que um papa é. Agora, por favor, não fica colocando na cabeça das pessoas discursos homofóbicos, aonde mães expulsam os filhos de casa, desejam doenças graves para eles, só porque eles são gays, ou porque são lésbicas, ou porque, enfim, são homoafetivos. Porque um líder religioso que está ali na frente, que tem uma vida dupla, está falando que aquilo é condenável. Para! Gente, vamos raciocinar sobre o que a gente escuta, sobre o que estão colocando na nossa cabeça, sobre a lavagem cerebral que estão fazendo na gente. Raciocina em cima do que vocês estão ouvindo. Tá? Acolham os seus, independente do que um líder religioso hipócrita está falando na cabeça de vocês. Ok? É isso. E eu vou finalizar com uma frase que facilmente seria minha, mas não é, embora eu vá utilizá-la agora com bastante frequência. Os gays foram deixados quase sozinhos perante o Vaticano, mas talvez seja melhor assim. Deixem que fiquem juntos. A batalha entre gays e o Vaticano é uma guerra entre bichas. E eu faço parte dessa guerra. Eu me coloco ao lado dos gays.
não dos gays hipócritas, mas eu me coloco do lado dos gays nessa batalha. Deixa seu like, se inscreve no canal, um beijo no coração de vocês, muita paz, muita sabedoria e até o próximo vídeo. Tchau!